Dá uma olhadinha nesse cidadão aqui. Ele está recebendo R$ 2.618 por mês de auxílio acidente. Um valor mais alto do que muitas aposentadorias que a gente vê por aí. Pois é, e você deve estar se perguntando, mas por que é que essa pessoa recebe um valor tão alto de auxílio acidente? Claro, essa não é a regra, não quer dizer que todo auxílio acidente será nesse valor aqui. O valor mínimo do auxílio acidente é de meio salário mínimo, porque esse é o valor mais baixo que alguém pode receber de auxílio acidente. Mas, em alguns casos, aquelas pessoas que têm contribuições mais altas podem receber até mais do que R$ 2.600. Eu vou te explicar agora como é que o INSS faz o cálculo do auxílio acidente. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não sabe o que é o auxílio acidente do INSS, quem é que tem direito, recomendo você assistir esse vídeo meu aqui, onde eu explico os detalhes de quem é que tem direito a esse benefício. Termina de assistir para você entender como é que faz para calcular o valor do auxílio acidente e depois você confere esse vídeo meu aqui para ficar por dentro. Vamos lá! Para entender como é que o INSS calcula o valor do auxílio acidente, você precisa saber o significado de algumas coisas. A primeira delas é salário-contribuição. Quando você contribui para a Previdência Social, você tem uma base de cálculo, e essa base de cálculo é o salário-contribuição. É o valor equivalente que você recebeu, não é o valor que você pagou para a Previdência Social, o valor que você recebeu. Por exemplo, aqui no extrato, o CNIS, o extrato previdenciário, você vai puxar o seu extrato, você vai ver as suas contribuições. Nesse caso aqui, esse cidadão, em 2018, em outubro de 2018, ele pagou R$ 760 para a Previdência Social, que foi o valor equivalente a R$ 3.800. Então, ele recebeu R$ 3.800 de salário e pagou para a Previdência 760. O quanto foi pago para a Previdência não importa. O que importa é isso aqui, salário-contribuição, R$ 3.800. Então, você precisa entender o que é salário-contribuição, que é a base que você fez o pagamento. Anotou? Já vou te mostrar como é que você vai usar essa informação para calcular o valor do benefício. A segunda coisa que você precisa saber é o salário-benefício. O que é o salário-benefício? É a média das suas contribuições. Então, em um mês você contribuiu 3 mil, no outro mês contribuiu sobre 2 mil, no outro mês contribuiu sobre 4 mil, outro mês contribuiu sobre 1.000 e assim vai. Você tira a média dessas contribuições e você terá o salário-benefício, ok? Também já vou te mostrar como é que você vai usar isso aí no cálculo. Terceira coisa que você precisa saber, RMI. RMI, Renda Mensal Inicial. Sempre que o INSS concede um benefício, a pessoa começa a receber, existe um valor inicial do benefício. E esse valor inicial é o RMI, Renda Mensal Inicial. A quarta coisa que você precisa saber é a MR. M de mensalidade, R de reajustada. Mensalidade reajustada. A mensalidade reajustada é o valor inicial do benefício, a RMI, atualizada a cada ano. Então, todos os anos, o valor mensal do benefício, seja da aposentadoria, seja do auxílio-doença, seja do auxílio-acidente, que é o nosso caso, ele é atualizado. E essa atualização não é de acordo com o salário mínimo. Muitos pensam que é de acordo com o salário mínimo, mas não é. Quem recebe um salário mínimo, claro que vai atualizar de acordo com o salário mínimo, porque ele recebe um salário mínimo. Mas quem recebe acima de um salário mínimo, como é o caso desse cidadão que eu te mostrei, ele vai atualizar conforme o índice que o governo lança todos os anos. Então pronto, você já sabe o que é salário-contribuição, que é praticamente o salário que você recebeu no mês. Você já sabe o que é salário-benefício, que é a média dos salários que você recebe desde quando você começou a pagar para a Previdência, ou de 1994 para cá. Você já sabe o que é RMI e você já sabe o que é mensalidade reajustada. Agora vem que eu vou te explicar como é que o INSS faz o cálculo. O cálculo do auxílio acidente é dividido em duas partes.
A primeira parte é calcular a sua média de contribuições. O jeito de calcular a média das contribuições mudou em 2019. Então, se o seu auxílio acidente é de um acidente sofrido antes de 2019, será calculado da seguinte maneira. Você vai pegar 80% das maiores contribuições. Isso significa que você vai poder jogar fora do cálculo as menores contribuições que você tem, tá bom? Você pega só 80% das maiores contribuições e faz uma média. Mais uma vez, ó, lembra lá do CNIS, pega todas essas contribuições, olha o tanto de contribuição que esse cidadão tem, olha, isso aqui é que tem pouca, olha só. Vai pegar todas essas contribuições e fazer a média. Editor, coloca o gráfico da média para o pessoal ver desse cidadão aqui. Olha como é que tá o gráfico, tá vendo? Ó, aqui ele começou pagando alto, depois diminuiu, depois ele aumentou. Esse é o gráfico. A média das contribuições desse cidadão pré-reforma, ou seja, o cálculo antes de 2019, a média das contribuições dele é de R$ 3.497. Essa é a média das contribuições desse cidadão, só das 80% maiores contribuições. Quer dizer, então, que ele vai receber R$ 3.497 de auxílio acidente? Não! Isso aqui é só a média das contribuições. Essa vai ser a base de cálculo para calcular o valor do auxílio acidente. Segura aí que na segunda parte do cálculo você vai entender qual o valor exato do auxílio acidente desse cidadão. Bom, esse é o cálculo antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, o governo passou a calcular a média das contribuições de acordo com todas as contribuições. Aí não dá mais para você excluir aquelas contribuições menores. Na verdade, você até consegue fazer uma exclusão de algumas contribuições, mas aí você também perde o tempo de contribuição. Então dá para excluir as contribuições baixas, mas você também perde o tempo de contribuição daquela contribuição baixa que você excluiu. E aí, se for, por exemplo, para calcular o auxílio acidente, você pode ter um prejuízo, porque aí você vai ter um auxílio acidente maior, porém o valor da sua aposentadoria lá no final, quando você for aposentar, pode ser menor, porque você vai diminuir o seu tempo de contribuição. Então, muito cuidado. Para você ter uma ideia, a média de contribuição aqui, de acordo com as novas regras da Previdência depois de 2019, o valor desse mesmo cidadão aqui, pós-reforma, é R$ 3.046. Veja que deu uma redução aqui de praticamente R$ 450. Editor, coloca aí o valor que era antes da reforma, R$ 3.497, e depois da reforma, as mesmas contribuições se tornaram em R$ 3.046. Por que essa aqui é maior? Porque ela exclui 20% das menores contribuições e aqui no novo cálculo não exclui. Gustavo, isso vai fazer diferença na minha vida? Vai, mas tem como mudar? Não. Se seu acidente foi antes da reforma, tu vai pegar o cálculo melhor. Se teu acidente foi pós-reforma da Previdência, tu vai pegar esse cálculo pior. Beleza? Olha, dá um trabalhão para gravar um vídeo desse. Você não faz ideia. Parece simples, né? Mas você não sabe a correria para poder organizar um vídeo desse daqui. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Vai, dá uma força aí. Essa é uma excelente forma de você retribuir toda essa informação que eu trago para vocês aqui no YouTube. Beleza? Vamos agora para a segunda parte do cálculo do valor do auxílio acidente. Essa é bem simples. O valor do auxílio acidente é equivalente a 50% do salário-benefício. Então, você vai pegar aquele resultado da média das contribuições e dividir por 2, que é 50%. Ó, naquele exemplo que eu dei, 3.497, que é a média, ele vai receber de auxílio acidente por mês 1.748, isso antes da reforma. Após a reforma, vai receber 1.523, praticamente aí R$200 de diferença antes e depois da reforma. Eu quero agora que você deixe nos comentários se você entendeu como é que o INSS calcula o valor do auxílio acidente. Por favor, se você entendeu, comenta, eu entendi. Se você não entendeu, ficou confuso, comenta, eu não entendi. Por que que eu preciso disso? Esse vídeo tem a intenção de levar informação para você. E não tem como eu saber se você entendeu como é que faz o cálculo se você não me falar aqui nos comentários. Comenta, vai lá, eu entendi, para eu poder saber. Se muita gente comentar que não entendeu, pois eu vou gravar um vídeo novo explicando novamente de uma outra forma para que você possa entender. Ó, o vídeo não acabou.
eu tenho algumas informações sobre auxílio-acidente que você precisa ficar sabendo. Vamos lá. Primeiro, quem recebe auxílio-acidente é isento de imposto de renda do valor do auxílio-acidente. Então, aquele cidadão lá que recebe os R$ 2.618, ele não vai pagar nada de imposto de renda. Por quê? Porque o auxílio-acidente é um benefício indenizatório, é uma indenização. Então, das indenizações não se cobra imposto de renda. Ele não vai pagar imposto de renda por mês e nem vai pagar imposto de renda dos atrasados, ok? Segunda informação do auxílio-acidente que tu precisa saber. O auxílio-acidente, pela regra, tem que ser pago desde quando o auxílio-doença foi cortado. Então, você foi lá, sofreu um acidente, ficou de auxílio-doença por 5 meses e depois o INSS cortou porque realmente você voltou a trabalhar. 2 anos depois, você dá entrada no auxílio-acidente e começa a receber o auxílio-acidente. Pois nesses casos que teve um auxílio-doença antes, por conta daquele acidente, você tem direito de receber os atrasados desde quando foi cortado o auxílio-doença, beleza? Tem que fazer o pedido certinho para que o INSS te pague desde quando o auxílio-doença foi cortado. Se o INSS não pagar, tem que entrar com o processo judicial. Outra coisa que você precisa saber sobre o auxílio-acidente: você vai parar de receber o auxílio-acidente quando você se aposentar. Apenas aquelas pessoas que se aposentaram e recebem o auxílio-acidente antes de 95, lá na década de 90, é que tem direito de receber os dois. Então, a maioria das pessoas que começam a receber o auxílio-acidente a partir de agora vai receber só até a data da aposentadoria. Começou a aposentar, corta o auxílio-acidente. Porém, se você estiver recebendo auxílio-acidente e ficar incapacitado para o trabalho por um outro problema que não tem a ver com aquele acidente que te deu direito ao auxílio-acidente, aí você recebe o auxílio-doença e o auxílio-acidente, os dois ao mesmo tempo. Caso você venha se aposentar por invalidez por conta dessa nova doença, aí o auxílio-acidente corta, beleza? Última informação: o valor do auxílio-acidente, ele entra no cálculo da sua média de contribuição quando for feito o cálculo da aposentadoria. Lembra lá, eu te expliquei que o valor do auxílio-acidente é calculado com base na média das suas contribuições. Então, esse cidadão aqui, por exemplo, agosto de 2022, ele recebeu um salário mínimo. Se ele recebesse aqui mais 2.600 de auxílio-acidente, então, naquele mês, o salário contribuição dele, daquele mês, seria 1.200, que é um salário mínimo da época, mais 2.600. Então, veja, o salário contribuição dele ia ser mais gordo, ia ser mais alto. Naturalmente, o valor da aposentadoria ia subir um pouco, tá joia? Então, você não recebe a aposentadoria e auxílio-acidente junto, porém, na hora de calcular o valor da aposentadoria, o auxílio-acidente que você recebe, junto ali com o salário do mês, que faz aumentar a sua média de contribuição. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!